uma nova iniciativa da Simplicity aqui no Brasil. Vocês, vários aqui já me conhecem, né? Mas para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Madeira, eu sou o gerente da unidade de negócios da Simplicity aqui no Brasil, da operação da Simplicity no Brasil. E como a maioria de vocês sabem, é uma empresa americana, né, que começou há mais de 20 anos com serviços de carreiras, né, e auxiliando as universidades nos Estados Unidos. E hoje tem clientes, tem universidades que utilizam suas soluções em todos os lugares do mundo, né? E aqui dentro do Brasil, então, ela é representada pelo Grupo A Educação. E aqui hoje, dentro aqui da nossa call, a gente tem também junto comigo aqui o Gustavo Rattai, que muitos de vocês conhecem também, é o nosso consultor de implementação, e a Gabriele Chabarão, que é a nossa consultora de implantação e de operação. Então, é que está mais no dia a dia com vocês aí na operação, nas dúvidas do uso da plataforma, nas melhores práticas e aí por diante. Então, sem mais delongas, né, só queria reforçar aqui que a ideia dessa iniciativa é nós criarmos um espaço para discussão e para troca, né, entre as equipes dos clientes. Essa série de webinars que vocês estão vendo o calendário aí na tela são exclusivas para o cliente, né? Hoje, que é na nossa primeira sessão, a gente abriu uma exceção e temos alguns convidados, algumas instituições com quem a gente já vem conversando e a gente espera que muito brevemente sejam nossas parceiras aqui no Brasil, mas os outros webinars, essa iniciativa é exclusiva para os clientes da Simplicity aqui no Brasil. Tá? Então, só reforçando, a ideia é que a gente consiga criar esse espaço para troca de experiência entre as equipes, né? A gente já faz isso de uma maneira mais informal hoje, e nós vimos essa necessidade de abrir esse espaço e trazer, acho que, temas super relevantes para ajudar na discussão e até na formação dessas equipes, porque ainda é um conceito que ainda está bastante em discussão na realidade aqui do Brasil, né? Que é a realidade ou o contexto, ou qual seria o escopo de um trabalho de carreiras dentro da instituição de ensino, né? E aí a gente tem hoje o prazer de trazer a Luciane para falar com vocês, que agora é a nossa parceira aqui na Simplicity, e não foi à toa esse primeiro tema aqui, né? Porque é um serviço de carreiras na universidade. Então a gente quis começar por esse tema, trazer realmente os principais pontos ou a importância de ter um serviço na universidade. A Luciane vai falar um pouquinho sobre ela agora no começo, mas ela tem uma experiência muito legal, que vai ajudar bastante. E a ideia aqui é a gente justamente trocar essa experiência e começar a construir essa comunidade para a gente conseguir falar aqui com vocês, tá? Para as perguntas, tá? Vocês têm dois recursos, vocês podem aqui no botão, tem um botão lilás ou roxo aqui no canto inferior direito da tela. Quando vocês clicam ali, ele vai expandir, né? E tem algumas opções. O primeiro ali, o balãozinho, é o bate-papo. Então, vocês já podem, a partir dali, escrever as perguntas durante a sessão. Depois, a gente pode puxar essas perguntas e responder. Ou depois, no final, a gente vai passar a palavra para vocês. Vocês podem também utilizar o microfone. Vocês pedem a permissão, a gente abre o microfone para fazer essas perguntas direto para a Luciane. Tá bom? Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês aqui. A gente está bastante feliz e entusiasmado com essa iniciativa, e a gente espera que a gente consiga se encontrar com vocês nesses encontros aí, já estão marcados, né? Então já coloquem na agenda de vocês aí para a gente se encontrar continuamente e juntos sermos aí como profissionais e discutindo esse tema super importante dentro da questão do serviço de carreiras, tá? Eu vou passar agora a palavra para o Gustavo, só para ele encerrar essa introdução aqui, antes de a gente passar para a Luciane, ok? Pessoal, o Rodrigo já colocou, né, em linhas gerais os detalhes da nossa atividade, tá? Eu gostaria de reforçar, então, que durante essa apresentação da Luciane, da nossa conversa, né, que vocês podem colocar qualquer pergunta no nosso chat. Tá? Então fiquem à vontade para escrever as perguntas durante a condução. Obviamente algumas perguntas a Luciane vai conseguir endereçar, outras a gente vai anotando e traz para ela no final da atividade. Tá? A gente não vai utilizar durante a atividade, durante a apresentação, a demonstração da Luciane, a gente não vai utilizar o recurso de levantar a mão, porque senão a gente não consegue dar andamento a essa atividade. E eu reforço também que nós temos um canal aberto com vocês para qualquer sugestões. Então, se vocês têm, eu imagino, temas de interesse para novas atividades, ou vocês entendem realmente que a gente tem como melhorar essa atividade, fiquem à vontade para mandar e-mail para mim, para o Rodrigo, para a Luciane, para a Gabriele, toda a nossa equipe está à disposição para atender vocês.
Tá? Luciane, deixo contigo então, vou pedir que tu faça eu ia fazer a tua apresentação aqui, mas teu currículo é muito extenso, então vou deixar contigo, né, para te apresentar um pouquinho para a equipe, mostrar um pouco do teu trabalho na Unicinos, e depois conversar, obviamente, sobre a proposta de serviços de carreira em universidades, instituições de ensino. Então posso deixar contigo, Luciane. Então, bom dia. Muito obrigada ao Rodrigo, Gustavo, a Gabriele. Obrigada pela presença de todos vocês. Me falem se vocês me ouvem também. Eu ouço bem aqui, Luciano. Ótimo, ótimo, muito bom. Bacana, tá certo. Muito bem, então é uma satisfação nessa manhã nós estarmos conversando sobre esse assunto que é tão relevante, que é a temática de carreira. Eu tenho verdadeira paixão por essa área e espero poder contribuir com vocês nas suas práticas e para pensar possibilidades de intervenção, de serviços de carreira. Eu tenho certeza que alguns de vocês que estão participando hoje talvez já tenham algum serviço iniciado, de repente até um pouco mais estruturado, e outros ainda estão pensando nessa ideia, vendo viabilidade de criar um serviço na própria instituição de ensino superior que possa estar privilegiando essa temática. Então, a ideia hoje é a gente conversar justamente sobre isso e discorrendo sobre o porquê, né, de se ter um serviço de carreiras na universidade. Eu sou a Luciane, como já foi apresentada, vocês também podem me chamar de Lu, se acharem mais fácil, tá? Estou bem acostumada a me tratarem também dessa forma. E eu sou psicóloga, sou orientadora de carreira, eu sou mestre pela Unicinos também, na área da psicologia, onde eu estudei a temática sobre carreira, né, sobre planejamento de carreira com universitários. E em outra oportunidade, talvez a gente possa falar mais sobre, né, e bom, eu atuei na área organizacional, na área escolar também, atuei na área de recursos humanos, e essa temática de carreira sempre esteve muito presente na minha vida, né? E há 8 anos, então, que eu venho desenvolvendo esse trabalho junto a uma equipe, né, dentro da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, que fica em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e lá eu coordeno esse serviço, né? Mas além de coordená-lo e desempenhar as atividades de gestão do serviço, eu estou no dia a dia diretamente atendendo os alunos, né, tanto individualmente quanto nos grupos, promovendo diversos tipos de atividades. E aí eu vou depois compartilhar com vocês algumas delas também, né? Depois também quero conhecer um pouco mais da realidade de vocês. Fiquem à vontade para colocar alguma pergunta, como já foi referido. E no final também a gente vai abrir mais espaço para também o nosso diálogo. Bem, sou prof de MBAs, dentro dessa temática de plano de carreira, de gestão na contemporaneidade, de desenvolvimento humano. E eu tenho um trabalho voluntário, que é na produção de conteúdo digital, né, nas redes sociais. Então, se em algum momento vocês quiserem também me acompanhar pelo YouTube, pelo Instagram, né, pelo Facebook, também eu fico à disposição para responder depois e-mails, para a gente fazer um contato mais direto também, alguma necessidade que vocês precisarem, se eu puder ajudar, tá? Eu sou super solícita, a gente vai se organizando, tá? A ideia é poder ajudar a compor, né? Primeiro a entender, a sensibilizar a importância, a relevância desse serviço e depois como, então, viabilizar, criar alguns projetos, e às vezes a gente tem uma ideia muito grandiosa de que precisa de uma equipe grande, de que precisa de muito recurso, e eu digo para vocês que não, é possível fazer um trabalho muito rico com pouco recurso, tá? Até vai ter um webinar mais para frente que a gente também vai falar sobre isso. Inclusive a minha equipe é super enxuta, né? Nós somos só em 2 profissionais técnicos e temos também um grupo de estagiários que estão na etapa final do curso, que são treinados, capacitados e também nos ajudam, colaboram para isso. Enfim, parcerias com professores, é uma universidade que tem cerca aí de
30, 35 mil alunos, né? E veja que a nossa equipe, ela realmente é pequena e consegue dar conta de bastante coisa. Mas a gente vai conversando ainda, né, mais sobre. Deixa eu ir aqui, então, para a nossa apresentação de hoje, né? Para que a gente fale sobre o que cabe, afinal de contas, à universidade. Né? E aí eu quero trazer para vocês o que algumas pesquisas vêm trazendo, que são concepções a nível mundial que se tem da temática de carreira, e cabe à universidade, sim, ter esse papel de tutela, de certa forma, de contribuir para que o aluno, para que o universitário, desde o início da formação dele, ele consiga se adaptar e, de alguma forma, ir construindo e desenvolvendo a sua carreira. Porque o objetivo principal da universidade é preparar esses alunos para o mercado de trabalho, né, para que eles possam ter a dita empregabilidade ou trabalhabilidade. E isso só é possível se a gente também desenvolve outras competências que não sejam única e exclusivamente as competências técnicas da formação de cada um. Né? Então, a universidade, sim, tem um papel muito importante e é atribuído a ela. Né? Às vezes, quem é adepto da área de carreira justifica muito a relevância e a importância de se ter esse serviço, mas nem sempre a gestão, a alta administração enxerga isso, porque afinal de contas são tantas áreas para dar conta, e é importante que alguém abrace essa causa e possa trazer isso que a gente vai conversar hoje também para instâncias maiores dentro da universidade, da faculdade de vocês. Inclusive o movimento de estar participando aqui dessa atividade, imagino que seja porque vocês de fato se interessam pela temática e por essa parceria também, né, com a Simplicity, com o Grupo A. Bem, aqui eu trouxe um gráfico, alguns gráficos, depois até vai ser disponibilizado um material, seria um e-book com algumas principais ideias do que a gente vai trazer hoje e também alguns materiais comentares. E eu posso acrescentar esse material aqui, que é do SEMESP, né, que é o sindicato que cuida das mantenedoras, né, ligadas às instituições de ensino superior no Brasil. E eles fazem vários estudos, eu acho que é importante a gente começar falando sobre isso. O egresso, como que está o cenário do egresso daquele universitário que sai, que conclui a sua formação, né, e como é que está a situação dele de trabalho. E aí aqui a gente tem um dado, por mais que esteja pequenininho, mas depois, como eu falei, posso passar para vocês esse material na íntegra. Tem várias pesquisas que o SEMESP faz, e como vocês podem ver aqui, né, cerca de 48,6%, sendo mais precisa, dos egressos de cursos presenciais de bacharelado estão trabalhando na sua área de formação. Isso é um número legal, tá? 48,6%, mas ainda é pouco, perto do que nós gostaríamos que fosse. Né? Quão bom seria se 80% dos egressos estivesse atuando na sua área de formação, né? Estivesse empregado, né? E, afinal de contas, não ter passado simplesmente pelaquela graduação e sequer atuar na sua área, porque isso é uma grande frustração para o universitário e para a própria instituição de ensino também. Então, esse é um dado real, um dado agora de 2018. E aqui a gente tem mais um outro dado que eu gostaria de trazer para vocês, que está elucidando algumas áreas específicas de ciências sociais, negócios, direito, mostrando uma maior taxa de empregabilidade, com, então, 54,3%. Então, nessas áreas, a empregabilidade ela está sendo um pouquinho maior, né, segundo esta pesquisa. Mas, ainda assim, está ali, né, um pouquinho acima de 50%, que é a metade dos universitários que estão se lançando no mercado, né, já formados. Com certeza
certeza a expectativa nossa e deles, ela é muito maior do que isso. E por isso que nós temos essa grande relevância no sentido de fazer essa articulação da instituição de ensino com o mercado de trabalho. E bom, muitos coordenadores de curso, os próprios diretores de unidades de graduação, se ocupam bastante de ver na grade curricular o que é possível implementar. Mas esses serviços de apoio que a instituição de ensino oferece, eles são primordiais para que a gente possa dar essa formação completa para o aluno. E aqui eu trouxe algumas vantagens para todos os envolvidos. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora, né? Então, o aluno, que vantagem que ele tem com o serviço de carreira? Vou colocar um pouco na posição de aluno. Quando nós fomos alunos, quando a gente era lá estudante universitário, o quão bom teria sido nós recebermos um acompanhamento, né, um planejamento de carreira. E, claro, talvez nem todos os alunos queiram e precisem desse serviço, mas muitos sim vão precisar. E isso pode se dar num formato individual ou num formato em grupo, né? Então, onde ele se sente assistido. Hoje a gente percebe que tem muitos alunos que migram, começam numa instituição de ensino, migram para outra, a dita evasão, né? Às vezes eles evadem e não seguem estudando, o que é um grande prejuízo social e individual também. E a própria instituição de ensino também perde muito com isso, porque ela precisa, afinal de contas, ter o seu grupo ali de alunos para também se manter e para seguir prosperando e desenvolvendo as suas atividades. Então, o fato de a gente, já estou entrando aí nos outros envolvidos, mas voltando, falando mais sobre o aluno, até porque, na verdade, não existe uma separação, aqui eu separei para ficar um pouco mais fácil da gente discorrer sobre cada um dos envolvidos, mas vocês vão ver que vai sempre ligando uma coisa com a outra, né? Um envolvido, o outro envolvido, a universidade, o mercado de trabalho, o aluno. E é uma engrenagem, né? Cada um ali está de alguma forma sendo impactado por esses tipos de serviços ofertados pela instituição de ensino. Então, que bom sim ter um acompanhamento, que bom ele perceber que, bom, em uma necessidade eu tenho para quem recorrer, existe um espaço, né? Existe lá, para quem já usa a plataforma, né? A plataforma como um recurso, para que ele possa ir desenvolvendo a sua carreira e acompanhando essa construção. Que ele possa construir e desenvolver a sua carreira e que ele possa também, aí a gente tem dois termos importantes, que é a empregabilidade e a trabalhabilidade. A empregabilidade é o quanto que ele consegue ser absorvido pelo mercado de trabalho, em alguma posição, em alguma empresa, em alguma organização. E a trabalhabilidade se refere a ele gerar trabalho independente de ser ligado a uma instituição. Então, ele pode, sim, criar alternativas de trabalho. Um trabalho mais autônomo, como profissional liberal, de repente abrindo seu próprio negócio. Né? Hoje se fala muito desse viés também da trabalhabilidade, né? Não só a empregabilidade. Então, o profissional não necessariamente precisa estar vinculado a uma empresa, contanto que ele esteja gerando, né, trabalho e gerando recurso para si, também para a sociedade. E, com certeza, quando o universitário ele consegue fazer um planejamento de carreira, ele consegue já desde o início do curso perceber se ele tem identificação com aquela área, ele vai, atuando na área, poder se realizar, né, ao invés de se frustrar em ter investido tempo, recurso financeiro e expectativa
numa carreira e que depois não vai se consolidar da maneira que ele imaginava. Então, o serviço de carreira, ele pode desenvolver tudo isso para o aluno, que é de fato o nosso principal foco, né? Porque focando no aluno, nós temos a repercussão que vai se desencadear a partir desse investimento nele. Né? Como eu disse antes, além da curricular, das disciplinas, daquilo que hoje nós chamamos de hard skills, né? Dessas técnicas que são atreladas à formação, ele também estar habilitado e capacitado e desenvolvido em relação às suas soft skills, né, as suas competências de relação, de comunicação, de colaboração, de papel ativo da sua carreira também, como protagonista, e não como alguém que atribui ao outro essa responsabilidade. Né? Claro que o aluno é o principal responsável pela carreira dele, mas como muitos ainda são imaturos, especialmente quando eles adentram a universidade, eles precisam de uma certa tutela, de alguém para quem recorrer, para quem se reportar. Né? Às vezes ocorre às vezes não, muitas vezes acontece de o profissional ficar desempregado, por exemplo. Né? E aí, isso pode impossibilitar que ele dê sequência aos seus estudos, né? Ou que ele tenha que, em algum tempo, em algum momento, também trancar esse seu estudo. Então, nós estarmos amparando ele nesse aspecto contribui para que ele siga na sua formação. Inclusive, existe um aspecto bem interessante, que é quem entra para a universidade, tem um levantamento de que um dos principais fatores de evasão no início do curso é a não identificação com aquele curso. O aluno estar ainda em dúvida se é realmente aquela formação que ele quer ou não. Então, ter um serviço de carreira que possa atendê-lo naquele momento, ajudá-lo numa reescolha, né, pode ter um papel fundamental, crucial naquele momento. Assim como ao longo de todo o processo, ao longo da formação dele, quando ele vai se encaminhando mais para o meio, final do curso, onde tem que ir para os estágios, em alguns casos, escolher campos de atuação, ele também se sente ainda sem saber, em alguns casos, não são todos. Se a gente for, de novo, como eu falei antes, retomar o tempo em que nós éramos universitários, o quanto de dúvidas sobre a nossa carreira nós tínhamos, o quão legal, o quão importante teria sido, ou foi, para quem teve essa assistência, esse acompanhamento, para o desenvolvimento da sua carreira. A gente vai criando atalhos e facilitando o processo. Continuando, olha só, eu trouxe aqui para vocês umas fotos para mostrar vários tipos de intervenção que são possíveis. Então, o primeiro deles ali é uma sala de aula. Então, na nossa universidade, tem alguns professores que nos convidam para ir lá, fazer uma fala, algum exercício de autoconhecimento, ajudar a pensar a carreira em alguns momentos específicos do curso. Então, isso é uma atividade bem legal. Então, de certa forma, está ligada às próprias disciplinas, né? Alguns professores específicos que fazem essa solicitação. É um trabalho muito bacana ter esse contato na sala de aula também com os alunos. O primeiro ali de baixo também foi numa outra sala de aula, né, com um grupo menor no final da atividade. Veja que o pessoal está sempre sorridente, né, não é só para sorrir para a foto, mas realmente algum sentido produz aquele momento ali que nós temos em conjunto. Depois nós temos ali outro momento que aparece um computador à direita, que é uma atividade que é feita através, né, de plataforma, assim como a plataforma da Simplicity, né, que é uma plataforma para justamente fazer essa interação com o aluno,
Então, é uma forma da gente potencializar. Você tem como fazer uma oficina sobre currículo, por exemplo, e todos os alunos interessados podem participar daquele momento, é possível gravar, depois deixar disponível para acesso posterior. Então, é uma forma de multiplicar, inclusive de atender alunos que fazem o curso à distância, se por acaso alguma das instituições de ensino que vocês atuam também tem esse segmento. Ali embaixo uma intervenção que é com perguntas no evento, no próprio vestibular, né, a nossa equipe também lá se fazendo presente. Então, existem uma série de serviços possíveis, de assessoria de currículo, que é para ajudar justamente a uma recolocação de algum aluno. Às vezes eles precisam de alguém que justamente dê uma dica, dê alguma orientação, né? É muito interessante, às vezes a gente acha que currículo é uma coisa básica, mas eu atendo semanalmente situações assim, onde profissionais até de mercado, egressos, vêm e pedem uma orientação, porque estão se submetendo a alguns processos de seleção e não são chamados. E aí a gente consegue ver que o próprio currículo que não está apresentando bem as informações, né, que não está deixando claro, não está deixando esse candidato atrativo. E aí quem visualiza o currículo acaba não escolhendo aquele candidato para uma entrevista. Então, olha que ação interessante essa de assessorar em relação ao currículo. Justamente ao planejamento de carreira, como falei, a uma reescolha, uma troca de curso. Então, tem oficinas que são possíveis fazer, tanto presenciais quanto EAD. Tem muita coisa legal, né? Vocês me digam aí, estão acompanhando, estou falando no ritmo bom, se de repente já tem alguma pergunta, né? Podem ir colocando aí para não esquecer. Tá certo. Eu vou seguindo aqui, tá? Olha só. Eu vou acompanhando o que vocês estão escrevendo também, tá? Ai, que legal, Jaqueline. Bom ter teu feedback. Até porque quando a gente está num momento assim de troca, eu gosto muito de interagir, fazer pergunta, mas hoje eu estou me contendo aqui para a gente apresentar primeiro o conteúdo, para depois a gente introduzir aí a nossa fala de fato, tá? E aqui nós temos, então, numa questão de intervenções de carreira, o que elas promovem? Elas estimulam a prontidão do universitário, deixam ele nessa posição, então, mais de protagonismo. Isso faz com que ele possa enfrentar essa transição, né, etapa final do curso, quando ele está indo para o mercado de trabalho, ou mesmo já durante a sua formação, porque ele pode se inserir no mercado antes, depende do curso que ele faz. Favorecer a adaptabilidade de carreira, os cenários se modificam, e é imprescindível que esses profissionais que nós estamos formando, eles possam conseguir fazer essa leitura de mercado e se adaptar às situações, é uma característica hoje muito, muito importante. As intervenções de carreira ajudam a preparar para tomadas de decisão, a promover mudanças e também fortalecer recursos pessoais, psicológicos, né? Até uma questão, não necessariamente precisa ser um psicólogo para fazer uma orientação de carreira, a minha formação é psicologia, mas a orientação de carreira também pode ser feita por pedagogos, por administradores, né? Claro que por profissionais que vão se amparar de conteúdos relativos a isso e possam fazer um acompanhamento, uma escuta. Claro que se a gente vier a fazer algum uso de um instrumento, um teste psicológico, aí sim precisa, né, que seja um psicólogo. Mas, como disse, a orientação de carreira ela pode ser promovida por profissionais de diversas áreas, tá? Então, isso não é uma restrição. Depois eu já vou ver aí tua perguntinha, tá, Leandro? Legal que você já colocou. O que ganham todos os envolvidos nesse processo em relação à instituição de ensino superior? Como eu já disse antes, retomando, a evasão, ela
Inclusive, eu quero trazer aqui um dado para vocês de uma ação que nós fizemos na universidade. E essa ação, ela reduziu em 11% a evasão. É uma ação que é feita no primeiro semestre de todos os alunos, onde nós disponibilizamos um canal de pensar a sua reescolha, né? Digamos assim, consolidar a sua escolha, ou se porventura tiver algum desconforto com aquele curso, é possível, né? A gente se apresenta para os alunos que existe esse serviço, se eles precisarem, né? Então, com algumas intervenções em sala de aula ou mesmo em formato EAD. Tá? A gente já fez de formas diferentes. E reduziu cerca de 11%, que é um número bastante expressivo, né, para uma ação específica, bem pontual, né? Porque há um universo de variáveis envolvidas nesse fator. E aí a gente conseguiu já, com dados, com indicadores reais, ter essa fundamentação de mostrar, vale a pena fazer isso no início da formação dos alunos, né, no primeiro ano do curso. Credibilidade, aumenta a credibilidade da instituição. Os alunos, poxa, olha só que legal, a minha instituição de ensino se preocupa comigo. É um serviço de apoio, é um extra, é um bônus, é um algo a mais que você tem para oferecer. E algo a mais que tem um peso muito grande. Reconhecimento social, de certa forma, a comunidade, as pessoas vão saber que existe esse serviço também. E, além disso, há a possibilidade de expansão, no sentido de mais pessoas ser um elemento para que elas adentrem a universidade. Há pouco eu falei que nós fazemos uma intervenção no dia do vestibular, que é estar lá na praça do vestibular. E o que acontece? Os alunos ali, eles fazem vestibular em várias instituições. Então, o fato de você estar ali, deles verem os serviços que a instituição tem, de ter um serviço de carreira, pode ser um fator que ajude ela a decidir por estudar na sua instituição de ensino. Né? Então, existem formas, com certeza, em algum aspecto, vai ter um impacto também sobre a entrada de novos alunos, além da permanência daqueles que já estão, que é o custo é o mais caro que nós temos, que é de manter quem a instituição já conquistou. Que é uma questão um pouco mais comercial, né? Mas que para gestores é importante ter também esse dado, porque a instituição precisa também de alunos, né? Então a gente precisa, de alguma forma, estar alinhado com essa questão estratégica também da instituição. Além de ser um papel social e bonito, também é um papel que gera resultado. É um serviço que gera resultado. E para o mercado de trabalho, nós vamos formar profissionais com essa postura mais ativa, no sentido de construir a sua própria trajetória de carreira, desenvolver competências que são as soft skills, onde ele vai ser um profissional diferenciado, um profissional que o mercado quer ter na sua equipe. Então vejam que todos são de alguma forma impactados por esse volume de intervenções que pode ser feito. Pode ser uma coisa muito pontual, daqui a pouco a gente faz outra coisa, né? Você não precisa ter a preocupação de já ter um serviço totalmente estruturado, um escritório de carreiras num primeiro momento. É possível fazer pequenas intervenções e a plataforma está aí para vocês se utilizarem disso. As instituições que já têm, aproveitem o uso da plataforma para ampliar as ações que vocês podem desenvolver, né, a nível geral dos alunos também. Mais pessoas vão ter acesso. Eu vou ler a perguntinha aqui do Leandro, que pode ser inclusive a pergunta de mais alguém, né? O Rodrigo também já colocou aqui. Vocês podem ir colocando, pessoal, acabei tocando aqui rapidinho, para a gente ir para a parte das perguntas e discussões também sobre o que foi apresentado. O Leandro colocou, pela sua experiência, quais projetos geram maior impacto junto aos estudantes? Te digo, Leandro, que eu não fiz um levantamento de qual gera o maior impacto, mas eu te digo que é um conjunto de ações.
Depende do que você está precisando no momento. Então, poxa, eu estou percebendo que os alunos estão com uma situação de desemprego. Bom, então eu vou promover oficinas de empregabilidade, né? Que também é possível ofertar, mesmo que não tenha uma situação de desemprego, embora isso seja algo geral a nível Brasil. Então, com certeza é super válido essas oficinas de entrevista de emprego, de dinâmicas de grupo, do próprio currículo. É possível fazer uma oficina para várias pessoas ao mesmo tempo, né, com orientações, se você não tiver tempo para fazer isso no individual. Oficinas é uma boa estratégia e é super rápida. Uma oficina pode ter duração de 1h30, né, e já causar um impacto muito grande. É possível também, como falei, fazer esses serviços de reorientação de carreira, ou mesmo de planejamento de carreira. A mais fácil, digamos assim, que não precisa estruturar tanto, são as oficinas. Vou voltar aqui. E se eu não te respondi totalmente a tua pergunta, por favor, escreve novamente aí o que eu possa responder. Rodrigo, o impacto na retenção sempre é um ótimo mote para chamar a atenção da alta direção para os serviços de carreira. Ótimo, Rodrigo, justamente. É um ótimo ponto, porque tem essa visão estratégica da instituição e nós, enquanto serviço de carreiras, a gente precisa se posicionar. Nós precisamos participar das ações que a universidade faz para gerar visibilidade. Imaginem só, eu atuo numa instituição, como disse para você, que tem mais de 30 mil alunos, tem muitos setores. Então, às vezes o aluno nem sabe que existe o serviço de carreira, às vezes o professor não sabe, porque é muitos serviços. Então, você precisa participar das coisas que acontecem. É do vestibular, de uma semana lá, de uma jornada que é promovida por um determinado curso, uma aula magna. A gente tem que fazer algumas operações e de forma modesta e aos poucos ir conquistando esse espaço. Vamos dar uma olhadinha aqui. A Carol. Estou anotando as perguntas para apresentá-las no final. Legal, pode ser assim. Pode se colocando, tá, Carol? Agora a gente abriu para as perguntas. Talvez tu até já escreveu depois, eu estou indo pela ordem aqui. A Valéria. Entender o talento preferencial. Seria uma reflexão, Valéria? Ou tu queres que a gente possa falar sobre isso também? Né? Eu te entendi no sentido de identificar os interesses do aluno, quais são os talentos que ele tem, as habilidades, para isso ajudar a pensar um planejamento de carreira. Não sei se é nesse sentido que tu falas. Vou ver aqui a Célia. Quais instrumentos dão um resultado mais interessante junto aos alunos na questão do autoconhecimento? Bem interessante. Vou te responder já. Célia. Que é o seguinte, você pode usar, por exemplo, são exercícios de autoconhecimento. Existe um livro chamado Business Model You, até posso colocar nas referências do e-book também, onde ele traz vários exemplos de recursos que podem ser usados. A gente pode usar ferramentas do coaching, né? Não sei se alguém de vocês já tem alguma formação nessa área. Então, por exemplo, a análise SWOT, que é para pensar forças, fraquezas, ameaças, oportunidades, é uma ferramenta bem interessante. Em termos de instrumento psicológico, tem instrumentos de interesses de carreira, tem um chamado AIP, Avaliação de Interesses Profissionais, que aí é um teste, né, que avalia interesses. Existe um outro que é com fotos de profissões, né, de áreas de atuação, que chama BBT-BR, ele é um instrumento suíço que foi validado pela USP de Ribeirão Preto. Mas também, assim,
De repente, se alguém tem a dúvida de algum instrumento em especial, até depois pode me escrever um e-mail, eu retomo no final aí meu e-mail para passar mais detalhes para vocês, até uma questão de artigo para quem quiser. Mas instrumentos de autoconhecimento, de um modo geral, são extremamente importantes para pensar carreira, né? Então, esses foram alguns dos que eu lembrei. Tem um desse livro Business Model U que chama Quem Sou Eu, que é para pensar papéis que você desempenha na sociedade. Então, papel de estudante, papel de trabalhador, papel de filho, de esportista, de cozinheiro. E aí a gente vai pensando junto. Inclusive, se eu não me engano, tem algum dos nossos workshops aqui que nós vamos trabalhar com alguns instrumentos, tá? Vamos voltar aqui para ver quem escreveu depois. Obrigado, Leandro. Obrigada a você. Rogério, bom dia. Como se dá parceria com empresas para promover a possibilidade de, no mínimo, uma entrevista de emprego? Vocês têm parcerias? Sim. Nós temos parcerias com empresas. Eu digo a vocês assim, que recentemente, semana passada, fizemos um evento que era com debate, trazer profissionais para falar sobre carreira. E até vou dizer para vocês o seguinte, uma curiosidade desse evento. Esse evento, ele reuniu mais de 600 pessoas num auditório, e ele foi totalmente, ele envolveu orçamento zero, né? Porque nós não tínhamos orçamento. Como um serviço de apoio, às vezes a gente tem essas dificuldades, né? Mesmo numa universidade grande. E nós fomos na base da parceria e convidamos pessoas de empresas para vir falar, estruturamos painéis, até a Gabriele participou e assistindo o evento, né? Foi bem bacana. E nós tivemos, o que aconteceu? Esse evento foi tomando uma proporção maior do que estava na nossa expectativa. E aí, algumas empresas estavam pedindo, pelo amor de Deus, eu quero um espaço lá para conversar com os alunos, para falar sobre vagas. Então, nós montamos um espaço bem informal, com uma mesinha, bistrô e 2 banquetas para cada empresa. E nesse dia, nós tivemos 15 empresas divulgando as suas vagas. Então, as empresas, elas estão querendo esse espaço. E os alunos também. E a tem esse papel de juntar esses profissionais, né? O mercado com o aluno. Né? Porque, imagina só, nós ainda nem temos a dimensão, porque foi semana passada, de quantos empregos podem ter já sido gerados a partir desse evento, que não custou nada, né? Claro que envolveu muita energia, muito tempo de dedicação para a organização, mas foi muito, muito bacana. Então, para te dar um exemplo, na verdade, as empresas estão querendo esse espaço. E às vezes a gente fica pensando, eu tenho que criar uma feira, assim, cheia de estrutura. Não precisa. Teve até empresas que vieram e nos disseram, arranja para mim uma classe e um espacinho aqui onde eu possa colocar o banner e os alunos que circularem no campus naquele dia eu quero conversar. Não sei se alguém de vocês é de instituição puramente EAD, mas no formato EAD também para promover situações assim, que é uma call, né, um webinar, um momento onde as empresas podem fazer uma fala com os alunos, conhecer essa empresa, de repente fazer suas candidaturas. Então, todos estão carecendo desse espaço. E cabe a gente fazer esse movimento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Rodrigo colocou ali, legal, sobre o livro, né? Carol, prefiro ficar atenta, ir construindo, tá legal, vamos lá. Primeira questão da Carol. Na sua opinião, quais as metas de trabalhabilidade e empregabilidade você considera desafiadoras, mas factíveis? Eu acho que aqui, Carol, tu te refere à própria universidade em si, né? Quantos % de empregabilidade dos alunos egressos e dos alunos
Dos egressos, imagino que seja isso, né? Eu acredito que essa faixa que foi apresentada na pesquisa que eu mostrei para vocês é um dado real, né? A nível Brasil, claro que é uma média, então na faixa de 50% de empregabilidade. Se nós conseguirmos, né, 65%, seria um número que eu acredito ser factível com ações, e acredito sim que também é desafiadora, tá? Pelas circunstâncias. Então, tem a nossa parte de desenvolver os alunos, mas tem também uma questão de mercado, né? E o difícil, às vezes, é poder mensurar essa empregabilidade, mas a plataforma está aí justamente para ajudar nisso. Então, acredito que nesse sentido é desafiador 65% e é factível também. Célia, formas de checar gaps de competências e habilidades. Acredito que isso ainda é algo a ser desenvolvido como um instrumento importantíssimo para realimentar a oferta de cursos. Sim. Descobrir os gaps, né? O que está... Quais são essas competências, quais são essas habilidades que estão faltando? E incorporar nos cursos. Porque, como eu disse para vocês antes, eu venho estudando e observando no mercado isso, que hoje a competência técnica, a instituição de ensino, ela está conseguindo ofertar. Mas a questão, o gap está nessas competências de comportamento, de colocar o aluno nessa posição mais de protagonismo, de ele deixar de ser ali a vítima, né, para que ele se coloque mais, mas para isso ele precisa estar amparado, né, ele precisa desenvolver essas competências. Então, eu acredito que esse é o gap que se nós preenchermos esse gap, seria ousado preenchê-lo totalmente, mas pelo menos fomentar isso, com certeza já vai ser um grande avanço para a instituição. E o serviço de carreiras pode fazer muito bem isso, né? Trazendo reflexões, momentos para pensar sobre a carreira. Porque nós vivemos um piloto automático, né? Se a gente for pensar na nossa própria carreira, o que acontece? A gente vai seguindo o fluxo. Então, tem certos momentos em que nós precisamos se voltar para nós e pensar, bom, o que eu quero daqui para frente? Né? Qual é o plano que eu tenho? Inclusive, embora o mercado tenha se modificado muito rapidamente, planejar a carreira ainda é muito importante. Né? Talvez o alvo vá mudando, mas se a gente se organizar, se o serviço de carreiras contribuir para que o aluno desenvolva sua adaptabilidade de carreira, ele vai conseguir se moldar a diferentes circunstâncias que vão se apresentar nos próximos 3, 5 anos. Né? A universidade ela vai trazendo essa bagagem técnica. Bom, daqui a pouco tem certas técnicas que vão ficar obsoletas. Aí ele vai ter que fazer uma especialização, né, para continuar buscando essa competência técnica. Mas essa competência de comportamento a gente precisa desenvolver nele. Até a visão de, bom, poxa, seria interessante eu fazer uma especialização, eu fazer um mestrado. Refletir sobre a carreira, inclusive, faz com que esse egresso possa pensar em novos passos de carreira que ele pode desenvolver dentro da própria instituição. São outras coisas que a instituição pode oferecer. Né? Vamos para outra perguntinha aqui. Legal, legal. A Célia. Acredito que isso... Peraí, que pulou aqui. Acredito que isso ainda é algo a ser desenvolvido como instrumental importantíssimo, né? Tá, já tinha lido, né? Esperamos esse recurso ofertado pela Simplicity. Tá legal. Para ajudar nessa questão dos gaps. Célia, nós até vamos ter vai ter para os alunos até, que vai ser ofertado, que é para trabalhar soft skills. Tá na programação também.
Daqui a pouco, olhando o calendário, é bacana vocês até participarem não somente dessas que são voltadas para os profissionais das instituições, mas até participar de alguma dessas que vai ser disponibilizada para os alunos. Também pode ser interessante. Né? Tu falas da Uninter, legal. E a Carol, você comentou sobre um indicador de evasão no início do curso, não identificação. Pode compartilhar a fonte? Eu vi nas fotos uma intervenção com mentoria. Poderia compartilhar a experiência? Bem legal, Carol. É sobre essa que tu fizeste primeiro ali, do indicador. Eu agora, na cabeça, eu não me lembro a referência exata, tá? Mas é um artigo que nós mesmos, da nossa equipe, produzimos, tá? Sobre o nosso indicador ali, eu me referi a esse, mas outras instituições também têm. Esse que foi desenvolvido pela nossa equipe, eu tenho para te disponibilizar. Ele foi publicado na ABOP, né, numa revista da Associação Brasileira de Orientação Profissional. Então, eu só preciso localizar aqui e eu posso encaminhar. Até se vocês quiserem, acrescento aí, estou anotando as coisas que a gente está comentando para enviar junto com o material do e-book, tá? Que daí lá tem o detalhe, assim, o passo a passo de como foi feita essa intervenção. Então, acho que é bacana você que está interessada nessa questão dos alunos que estão entrando, né? Que uma das variáveis é a questão da reescolha, da indecisão sobre se estou no caminho certo ou não, essa dúvida, que é um dos fatores que leva à evasão, ela houve essa contribuição de 11% aí que eu falei há pouco, tá? Tem nesse artigo esse detalhamento. E aí tu falaste ali da mentoria. Nós fizemos uma intervenção num evento do CEO Fórum, que é promovido pela Anshan. E nesse evento, nós estivemos conversando sobre planejamento de carreira. Então, numa questão de mentoria, mas mentoria associada a planejamento de carreira. Então, lá, nós tínhamos algumas perguntas sobre de que geração que era aquele profissional que estava vindo ali, o que para ele era importante no seu trabalho, né? Que competências que ele julgava importantes. Então, nós fomos mapeando, né? Era com algumas linhas, então tinha algumas alternativas de resposta e a gente ia organizando ali, ia fazendo um levantamento, uma pesquisa ao vivo, de uma forma mais dinâmica, bem interativa, e ao mesmo tempo a gente conversava com as pessoas que estavam no evento, falando sobre a importância de se fazer um planejamento de carreira, né, e divulgando o nosso serviço, porque ali naquele evento não tinha como a gente dar uma assessoria completa, né, era só uma fala mais pontual. Vamos para a próxima aqui. Em relação ao processo de vocês de receptividade e identificação com o curso, se possível, gostaria de saber mais também. Temos um projeto aqui, mas ao contrário de vocês, não divulgamos porque gera um efeito trampolim. O aluno já entra em um curso com menor concorrência, pensando em transferir para outro curso, né, outro cujo ingresso para o vestibular é mais difícil. Tá. Vocês têm um projeto aí, mas vocês acabam não divulgando para não gerar esse efeito trampolim. Te entendi. Sabes até que teve uma situação, não sei se vocês já se perguntaram aí, quando a gente propôs essa atividade de conversar com os alunos no primeiro semestre, no primeiro ano do curso, alguns coordenadores foram um pouco resistentes, assim, no primeiro momento, só no primeiro momento. Ai, poxa, mas daí vai que ele não tá com dúvida, daí você vai lá e coloca a dúvida, instala a dúvida nele, e aí, como que a gente resolve? Vão evadir alunos do meu curso. Eu não quero que evadam alunos do meu curso, mesmo que eles migrem internamente. Mas o que é importante? Aí a gente foi colocando para eles que o que importa para a instituição é que o aluno permaneça na instituição, não importa se ele vai para outro curso, né? Porque se a gente não fizer esse trabalho, corre o risco de os alunos saírem da instituição como um todo.
Porque imagina só, se você está num impasse, num momento de dúvida, eu não sei se é isso mesmo, aí já não foi bem na prova, aí vou trancar, vou só fazer esse semestre, depois eu vou ficar pensando um semestre para depois decidir o que eu faço da minha vida. E nesse pensar um semestre, pode ser que ele não volte mais. Né? Então, é uma atitude preventiva. E essa atividade, ela tem um efeito muito bacana também, que é o de validar, não é só gerar dúvida. Nós estamos entrando ali para que ele tenha convicção se ele está no curso certo ou não. Né? Então, a gente dispõe desse serviço para que ele possa ter a certeza ou não. Então, a gente faz algumas atividades de autoconhecimento para todos eles, e elas acontecem pela plataforma. E aí, depois que eles fizeram, eles podem sinalizar se eles precisam de algum suporte individual. E aí, a gente faz esse suporte individual para aqueles que precisam, que querem trocar de curso. Então, num primeiro momento, é uma atividade de autoconhecimento, de planejamento de carreira para o início do curso, e que é super favorável, que muitos nos dizem, agora eu tenho certeza que é isso mesmo, que legal. E aí ele vai com mais confiança, ele segue no curso, apostando no curso, na formação. Então tem um efeito muito positivo também. Mas no início a gente encontra essas dificuldades das pessoas compreenderem, né, o real sentido daquela atividade, que aquilo não vai ter um impacto no trabalho dela, no caso dos coordenadores de curso. Tá, legal, Raquel. Obrigada pela sua participação. Nós também, em instantes, estamos finalizando aqui, tá? Eu super agradeço e podem colocar ainda mais alguma pergunta para a gente responder aqui no final, se alguém ficou, e algum feedback, porque valeu a pena vocês terem participado hoje, o que vocês saem daqui pensando, tá? Estão motivados aí para a gente começar a pensar mais o serviço de carreira aí na sua instituição, de que forma é possível ajudar vocês. Tá? Acho que é bem importante assim vocês deixarem esse recadinho final, quem ainda está aí na sala, que não teve que sair para nenhum outro compromisso. Legal, Carol, que bom que você gostou. E a Ana, quais foram as estratégias de lançamento do projeto que a Unicinos utilizou? A estratégia, Ana, se é essa em relação ao que eu estava falando, foi de conversar primeiro com os coordenadores de curso. Claro, primeiro internamente a gente resolveu, depois foi falar com a unidade de graduação, eles compraram aí nós fomos conversar com os coordenadores de curso. Olha só, né? E aí a gente fez a intervenção através de uma disciplina introdutória do curso. Né? Então, fazendo através da plataforma EAD, disponibilizando exercícios de autoconhecimento para os alunos. Então, no início, os alunos tinham que entrar e se mostrar. Hoje, quando eles se matriculam naquela disciplina específica, automaticamente eles participam desse espaço EAD, onde ele tem a possibilidade de fazer essas atividades. Pessoal, vou entrar um pouquinho em conversa aqui, peço licença, Luciane. Claro. Tá? Nós temos uma agenda até às 11 horas para essa atividade. Eu acho que então eu posso antecipar acho que mais uma ou duas perguntas, né, que tu pode ler ali. Mas já queria agradecer a todos a participação. Lembrando que nós temos, a proposta é ter uma sequência de workshops a partir de agora, onde a gente possa realmente endereçar questões mais específicas relacionadas à área de carreiras, a boas práticas, a atividades que o escritório de carreiras pode desenvolver. Mas a gente acha muito legal todas essas perguntas estarem vindo, e a gente reforça também que os canais estão abertos, se quiserem nos mandar um e-mail com sugestões, com exemplos de atividades, com boas práticas, e garantindo também que a Luciane é uma das nossas consultoras, né, e com bastante experiência na área. A ideia realmente nós não temos um processo certo ou errado, realmente, né, é um crescimento, é um desenvolvimento onde a gente vai trabalhar, vai entender a realidade de cada instituição de ensino e a validade realmente de desenvolver essas atividades, tá? Acho que eu vou te pedir, Luciane, não sei se a gente escolhe mais uma pergunta para encerrar. Pode ser.
Pode ser? Escolhemos sim. Vamos lá. Peço desculpas, né, pessoal, que a gente não consegue realmente responder todas, mas a proposta é realmente que a gente tenha esse espaço aberto para conversar a partir de agora, tá? Com certeza. E eu vou deixar aqui também no chat, o meu e-mail, tá? Então, vocês podem, depois, se alguma pergunta não foi respondida, vocês podem me enviar, tá? E assim que possível eu vou responder, tá legal? Acho que assim a gente sai com esse sentimento de missão cumprida também. Eu vou responder, então, uma questão aqui, pela questão do tempo. Vamos ver qual. Aqui, né? Com essa equipe tão pequena, eu gostaria de saber as atribuições e o perfil de cada um. Na verdade, nós somos uma equipe enxuta, como falei, 2 técnicos e demais são estagiários, são mais 4 estagiários, e uma pessoa na atividade administrativa, que cuida da nossa agenda, né, que passa algumas informações por telefone, né, que faz uma questão mais de organização. E nós ficamos à frente, nós 6, digamos assim, 4 estagiários e 2 técnicos, trabalhamos à frente de todos os projetos, né? Então, fazendo oficinas, atendendo individualmente, em grupo, administrando essa atividade à distância, participando de eventos, né? Então, a gente tem um cronograma realmente com bastante atividade, mas isso é muito bom, porque isso vai dando visibilidade para o serviço. Claro que, como eu disse, é possível fazer ações bem pontuais, como o Gustavo falou, é importante averiguar a realidade de cada instituição e ver o que você pode fazer, qual o primeiro passo você poderia dar. Pode ser uma pequena coisa, né? A partir dali, pode se desencadear outra. Você pode buscar parcerias, como eu falei há pouco, no exemplo que eu dei. Então, pessoas que podem, de forma voluntária, fazer esse trabalho em algum momento, né? Claro que depois é interessante também ter orçamento para as ações, mas para não ficar naquele plano só das ideias, mas para realmente colocar algumas ações em prática, tá? Então, a ideia realmente era essa. Passei o meu e-mail aí, fico totalmente à disposição. Vamos ter outros momentos para conversar também, que vai ser ótimo. E para conhecer um pouquinho mais da realidade de vocês e poder, de alguma forma, estar contribuindo para isso. E adorei receber os feedbacks também. Bom, Luciane, muito obrigado pela tua participação. Consegue me ouvir bem aí? Consigo ouvir sim. Muito obrigado pela tua participação, Luciane. Pessoal, obrigado pela colaboração aqui. Eu acho que só reforça a importância desse tipo de iniciativa, o volume de perguntas aqui, né, e o interesse de todo mundo em conhecer um pouco mais das experiências da Luciane, né, e também compartilhar um pouco. Acho que a gente começou com o pé direito, então acho que a gente está no caminho certo. Para as próximas atividades, a gente vai, obviamente, enviar os convites para vocês, né, o pessoal que está aqui na call. Então, a gente tem esses 2 grupos de atividades, vamos dizer assim, alguns webinars mais voltados para realmente o pessoal que trabalha com carreiras nas instituições e outro voltado para os alunos, né? Especificamente esse para os alunos, é importante que a gente consiga tabelar isso com o marketing das instituições para garantir, né, que os alunos sejam impactados e saibam da existência dos webinars através de canais diferentes. Então, a gente vai conversar também individualmente com as instituições sobre isso. Mas acho que foi super positivo, super interessante aqui, importante. Na sequência, a gente vai enviar também uma pesquisa para vocês, né, que a gente quer, obviamente, que trazer os temas que sejam mais relevantes para o dia a dia das instituições. Então, fiquem bem à vontade, assim, a gente vai, baseado nas respostas e no feedback de vocês, trabalhar os temas e trazer o conteúdo mais relevante para o dia a dia das instituições. Ok? Muito obrigado, então, um bom dia para todo mundo. Luciane, mais uma vez, muito obrigado. E espero todos vocês no próximo webinar. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau.